Vamos dar início, então, ao nosso webinar sobre BIM com uso, basicamente, do Revit para instalações prediais, né? Então, enquanto o pessoal está chegando, a gente costuma fazer a apresentação aqui rapidinha da nossa empresa, né? Que é a Engie. Essa mesma palestra foi ministrada também no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, juntamente com o pessoal da Autodesk, no qual nós acabamos falando, então, sobre o BIM, né? Por incrível que pareça, em pleno Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, o BIM ainda é alguma coisa relativamente mistificada, né? Hoje é uma, eu diria já, não digo commodity, né? Mas ela é o dia a dia já dos grandes escritórios de projetos, nas grandes e médias construtoras, né? E maciçamente usado nas grandes empreiteiras também. Então, vamos lá. Meu nome é Álvaro Venegas, nós teremos hoje a honra de termos a Keila Kotaira, que é a especialista em BIM, né? Ela tem até mestrado, e ela tem ministrado treinamentos, né? Muito antes da pandemia, ela já tinha ministrado um treinamento, inclusive de BIM, com o Revit para instalações, já online para uma grande instituição aqui de São Paulo, né? Então, e o resultado aquela vez foi muito legal, então o pessoal realmente tem curtido, e nos últimos treinamentos, então, nem se fala, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem uma agenda aqui que eu vou cumprir em 2h30, não, brincadeira, vou cumprir em 14 minutos, para que a gente tenha o tempo aí legal para a Keila poder deslanchar. 14 minutos iniciais, mais uns 10 minutinhos, no qual a gente conta o nosso case de sucesso de uso do BIM já há nada mais, nada menos do que 10 anos atrás, né? Então, vamos lá. Então, só para quem está chegando agora, né? O Autodesk, ela foi fundada em 1982, né? Então, portanto, ela é tem um ano a mais do que a nossa empresa. Ela está lá na Califórnia, e o grande barato dela foi ser uma das pioneiras no mundo do CAD, né? Do desenho técnico assistido por computador, né? Na década de 80 e até mais ou menos aí o comecinho da década de 90, o pessoal questionava, né? Puxa, eu consigo fazer um detalhe usando curva francesa em 5 minutos e o sujeito fica lá se matando para fazer o mesmo trabalho no CAD, né? Lógico, porque ele estava aprendendo o CAD, né? E aí a coisa vem evoluindo, os softwares eles eram comprados anteriormente, hoje é por assinatura, né? O que fez com que houvesse uma democratização aí bem legal, embora quem faça treinamentos conosco possa também baixar o software para estudos, né? Como estudante, né? A gente pede sempre para o pessoal deixar os microfones fechados, né? Vai ter um momento de fazer perguntas, aí a gente abre normalmente, aí pode fazer a pergunta tanto pelo chat como por áudio também, né? Então, muito bem. E esse daqui, por acaso, é o escritório que nós fizemos uma visita há um ano e pouco atrás, com o pessoal da USP, com o pessoal da Unesp, da Unip, do Grupo Ânima, né? E da Unicesumar. Então, as principais universidades foram convidadas para que a gente fosse, então, no centro de pesquisa da Autodesk, lá em Boston, né? Então, foi um negócio bem legal, porque nós tivemos o contato também do outro lado, né? O que os caras estão fazendo, o que os caras estão pesquisando para
se atender aí o mercado cada vez mais exigente aí e numa evolução aí bastante legal. Então, muito bem. A gente vem acompanhando o mundo dos projetos em computador desde do disquete, né? Hoje a gente já está no smartphone, para ter uma ideia, né? Passou pelo computador, pelo tablet, hoje um mestre de obras, ele vai lá com o smartphone e vai dando, então, ok no controle, nos controles de obra, vai fotografando e tudo isso vai sendo o quê? Tudo isso vai alimentando o banco de dados para o controle de obra, né? E o controle de obra, então, é feito em nuvem, não mais no computador, né? Então, a gente passa dados para a nuvem. Então, houve uma evolução aí bem legal, né? E aí, olha lá, o BIM hoje a gente pode já ter as visões em 3D, em realidade virtual, em realidade aumentada também, né? Então, a hora que chega o material no canteiro de obras, o pessoal coloca então um QR Code, o mestre de obras bate aquele QR Code e já informa automaticamente para o escritório que chegou o material, que a grua vai subir com aquele material, que determinado lote de tubulações chegou, onde é que ele vai aplicar aquele lote, em qual andar e assim por diante, né? E isso tudo usando o quê? A ideia de termos um hub na nuvem, né? Onde a gente vai ter tanto a parte de projeto, como depois a parte de acompanhamento de obra e, mais recentemente, a parte de manutenção predial, né? Então, isso é uma revolução e tanto, faz com que a gente se veja cada vez mais propenso a usar e adotar o BIM desde o início, né? Então, por uma questão aí de calendário, né, com os nossos especialistas, a gente tem um mini curso de BIM hoje à noite e para quem está entrando no BIM. Para vocês, provavelmente, que já estão no mundo do BIM, esse é um momento aí bem legal para que a gente possa o quê? Viabilizar o uso do BIM já mais intensivamente em instalações, né? E cada vez mais as instalações são importantes, né? E ter o controle para depois viabilizar a manutenção usando toda esse arcabouço aí de tecnologia do BIM 360, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma dica, deixa eu até fazer um acertinho aqui. Esse daqui é o evento da Autodesk nos Estados Unidos. Vejam só. Daqui é um ginásio tipo estádio, né? Que é um ginásio para jogos de basquete lá em Las Vegas, né? Lotadinho, com mais de 12 mil pessoas do mundo todo para conhecer as novidades no Autodesk University, né? Para entrar, ele custa $1.800, né? Fora despesas de viagem, estadia, viagens, estadia e etc. E deixa eu só retornar aqui para fazer um acerto e já colocar a dica para vocês. Um segundinho só, por favor. Vamos lá. Quem digitar isso aqui, neste ano, por causa da pandemia, ele será gratuito em 2020. E para que vocês possam fazer uso dessa gratuidade, é só entrar no eng.com.br/AU e a partir daí você então já tem condição de fazer a pré-inscrição ou pelo menos já deixar marcado. Vai ser comecinho de final de novembro, começo de dezembro, né? Todo ano. E ele é um marco, né? Então, a primeira vez que eu fui em 2006,
2007, eu fiquei horrorizado de ver o pessoal falando quando que iam desligar definitivamente o AutoCAD e todo mundo passar para o BIM, né? Quanto que aqui no Brasil o pessoal estava até perguntando, BIM o quê? O que é BIM? Para que BIM? Então, a gente via a coisa evoluindo. Anos depois, eu vi a turma lá já fazendo controle de obra em tempo real. Na época, não era com smartphone, né? Então, o pessoal tinha um leitor de código de barras para saber, então, dar o recebimento de lotes de materiais para a obra, né? E no canteiro. Então, era tudo muito complexo, né? E aí, agora está facilitando que a gente não precisa nem mais ter um equipamento específico. O próprio smartphone do fornecedor, o próprio smartphone do mestre de obras vai atender e vai alimentar a base, né? Porque lembrando, se o BIM, ele não abre mão do quê? De uma base de dados, né? Então, o que a gente nada mais está fazendo, em vez de alimentar a base de dados local, a gente está alimentando a base de dados já na nuvem, né? Então, eng.com.br/AU e vocês terão acesso a todos os conteúdos em tempo real e depois, eventualmente, aquela palestra que você perdeu, você vai poder vê-la em vídeo gravado, né? Mas o ao vivo é legal porque você pode soltar aquela pergunta, from Brazil, e aí você coloca lá, né? Então, muito bem. Aqui, como foi do congresso lá da Cobenge, né? Então, olha lá. Basicamente, até 2013, as faculdades pagavam $1.000 por licença para laboratório, e em 2014 ficou gratuito. E ficou gratuito também para professores e alunos, além das universidades, né? O erro naquele momento foi que eles simplesmente deram os softwares e por muitos anos, né, as universidades e faculdades continuaram usando somente o AutoCAD, né? Então eles, em plena década de 2010 aí, 2015, 16, 17, 18, o pessoal estava formando excelentes engenheiros para a década de 2000, né, ou a década passada. Então, o pessoal não evoluiu e naquele momento eu tinha a minha tese era de que a Autodesk podia dar os treinamentos, podia dar os softwares, desde que as universidades investissem nos professores. Eles deixaram em aberto e poucas universidades fizeram investimento, né? Então, muito bem. Aí, deixa eu só ganhar tempo aqui para vocês. E aí, o que acontece? Com instituições que têm contrato conosco, nós fazemos, então, esse tipo de ação, né? Junta lá os professores, vamos mostrar o que tem de novo, por que hoje o aluno, os alunos e mesmo as pessoas, todo mundo conectado na rede o tempo todo, e o software em sala de aula, não. Não, tem que ser. E o trabalho tem que acontecer no mesmo paralelo do que acontece hoje no mundo real, né? Então, a gente vai fazer uso, sim, do projeto integrado em nuvem, e não só na universidade, como principalmente as empresas têm feito isso, né? Imagina uma instituição que não esteja aproveitando hoje os recursos de nuvem da Autodesk, a dificuldade que é dar continuidade em projetos, né? Então, muito bem. E aí, conhecendo um pouquinho da Eng, né? Então, está aqui a nossa sede aqui em São Paulo. Nós começamos em 1983, né? Por isso que o nome da empresa é Eng, né? Na época eu estava no terceiro ano de engenharia civil lá na Poli, né? Da USP. Acabei me formando, mas a gente abriu a empresa em 83, né? Foi um arroubo que na época ninguém nem sabia que nome teria, né? Mas hoje é o mundo do empreendedorismo, né? E continuamos até hoje. Então, em 2004, nós estabelecemos uma sede lá em Curitiba também, né? Com sala de treinamento. Lá nós temos 3 salas de treinamento em Curitiba. Em São Paulo nós temos 12, mais um mini auditório.
2007 Brasília e 2012 Rio também, né? E aí, com isso, nós temos como atender com os treinamentos presenciais, né? E tem um resultado aí realmente bem bacana, bem legal, e com o pessoal recebendo, então, os certificados oficiais da própria Autodesk, já bilíngues, né? Então, ele vem em inglês com tradução em português. A Engie de Curitiba, atualmente, tem a honra de ter a Keila, né? Que vai falar para nós daqui a pouquinho, como uma moradora, né? Ela fez um upgrade, saiu de São Paulo e foi para Curitiba, certo? Então, aí muito bem. Então, vamos lá. E aí, olha lá. Então, nós temos na nossa área de atuação a parte de licenciamento de software, né? Então, quem quiser licenciar as licenças de software da própria Autodesk, né? Conosco, isso é mais do que bem-vindo. Aí, puderem nos prestigiar, é muito legal. Nós temos a parte toda de atualização curricular, que nós trabalhamos junto com universidades, né? Temos os treinamentos oficiais e grande parte deles nós fazemos o quê? Atualização de corpo docente, né? Então, olha lá, em especial arquitetura e engenharia, né? O BIM hoje não se restringe só ao projeto, né? Ele passa a gestão de obra e cada vez mais a manutenção predial, né? Então, um fornecedor, por exemplo, de um pessoal prestador de serviço e manutenção de bombas, o pessoal recebe o chamado já a partir do nosso sistema da Autodesk, né? E ele lê tudo no smartphone com ou sem aplicativo. Se for sem aplicativo, é só entrar no endereço que ele recebe por e-mail e pronto, já está valendo. Ele tira fotos para comprovar que está fazendo o trabalho, qual a situação da peça, se tiver que trocar e assim por diante, né? E aí, cada vez mais, olha lá, o BIM ampliado, cada vez mais tipos de instalações e estrutural, né? Então, a gente vai ver que, de um determinado tempo para cá, o BIM com o Revit, que eram 3 softwares diferentes, ele virou um software só, né? Então, hoje dá para trabalhar de uma maneira integrada, aí, de uma maneira muito legal, o arquitetônico, instalações e o estrutural, né? E depois fazer o quê? A detecção de clashes e como é que a gente vai tratar das interferências, né? E cada vez mais, olha lá, a gente já tem o ampliado 2, porque o BIM agora já vai para a infraestrutura, né? A questão de 3 semanas atrás, nós fizemos um webinar também, que tratava sobre infraestrutura. O pessoal ficou doidinho, né? Com o InfraWorks e o Civil 3D, já para mais detalhe, né? E cada vez mais BIM é nuvem, né? Então, estar na nuvem é importante. Tem outras alternativas, outras tecnologias também da Autodesk que são legais, né? Mas todas elas sempre passando agora pela nuvem para que a gente tenha projeto integrado, né? Então, olha lá, desde 2009 nós ministramos os treinamentos de BIM com Revit, né? Inclusive, a gente vai contar a nossa historinha aí, que é um negócio bem legal, né? Então, olha lá, 65% dos nossos clientes vêm da área de educação, 20% corporativo e 15% pessoas físicas, né? Então, olha lá. A gente tem uma experiência tecnológica, né? Por sermos centro de tecnologia, e também porque a gente vai mostrar o nosso case aí de casa de ferreiro, espeto metálico, e temos a experiência pedagógica, né? Eu, particularmente, já ministrei aulas durante 12 anos em faculdade, né? Então, a gente tem aí um trabalho aí bem legal, né? Então, lá, sempre apresentando para coordenadores de curso, para gestores de manutenção e projetos das universidades, né? E olha lá, presenciais e online também. Então, a gente também é muito convidado para semanas de engenharia, semanas de arquitetura, né?
Tanto é que eu ministrei ano passado a palestra no Cobenge, no de engenharia, e uma colega nossa ministrou no Congresso de Ensino de Arquitetura que aconteceu no finalzinho do ano passado no Rio de Janeiro, né? E o BIM sempre um sucesso e cada vez mais avançado, né? Cada vez mais avançado, e as pessoas falando, como é que eu vou entrar no BIM se está todo mundo lá na frente? Quanto antes entrar, melhor, para não ficar uma defasagem, né? O pessoal de arquitetura, o pessoal nadou de costas durante uns 5 anos, quando o BIM ainda era total novidade, né? E ganhava-se projetos ali na apresentação, junto aos tomadores de decisão, né? Então, aqui algumas instituições que a gente trabalha, né? Aqui a partir de São Paulo, a partir aqui do Paraná, a partir da ENGIE de Brasília, da ENGIE Rio, o IME, inclusive, fizemos lá a introdução do BIM em nada mais, nada menos do que 2012, né? Então, o tempo vai passando. O pessoal também, a Facet, né? Agora atualmente Unifacet já, e empresas que fazem, que mandam seus profissionais para fazer treinamento conosco, né? Então a gente tem aí um histórico bacana, e olha lá, em 2011 nós fizemos então a apresentação da tecnologia do BIM lá na Federal do Paraná, e no semestre seguinte já tinha disciplina, ou melhor, no ano seguinte, já em 2012, já tinha disciplina com BIM desde o começo, né? Algumas faculdades pelo mundo, né? Isso eu acabei vendo lá nos congressos da Autodesk University, eles fazem uma ideia de projeto durante todo o curso usando o BIM em todas as suas vertentes, né? Então isso acaba sendo bem legal em cursos de engenharia, em cursos de arquitetura também, e já tem universidade aqui mesmo no Brasil que depois faz um TCC integrado com o pessoal de arquitetura e o pessoal de engenharia, bota junto e tem que sair um projeto já com o executivo perfeito, com detalhes e etc., já incluindo instalações, hein? Estruturas e instalações, além do projeto arquitetônico. Então, a coisa está evoluindo bastante, né? Então, já a gente vai ter, né? Aqui foi um caso interessante, né? Universidade Dinâmica das Cataratas. Mais de 800 pessoas para assistir o que vinha depois do AutoCAD. Olha lá que beleza, em 2014. Então, isso a gente vem trabalhando aí com várias instituições, né? Então, lá, mesmo aqui, a convite dos alunos, fomos dar uma palestra na Poli em 2014, porque o pessoal estava vendo a necessidade, os alunos estavam vendo a necessidade da adoção do BIM de uma maneira mais ampla, né? Aqui o pessoal da mecânica também, já para a turma de instalações, né? Que história é essa de BIM que eu vou ter que aprender de alguma maneira para integrar os meus projetos, né? O pessoal do Instituto Federal também, e aí vai, pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Aqui, por exemplo, num dos congressos da ABENGE, aqui palestras na ENGE, já com alunos mostrando a experiência deles, aqui na Olimpíada do Conhecimento, lá com a turma do Senai do Brasil todo. E aí vai, palestras pelo Brasil em faculdades, né? Então aqui Unibrasil lá em Curitiba, por exemplo. E aí vamos ao nosso caso rapidinho aqui do Casa de Ferreira Espeto de Metal, né? Então tudo começou que a nossa sede até 2008 era assim. Era um sobrado aí de 3 andares, e outro dia nós vimos exatamente no Google, que o Google pontilhava o traçado da linha 4 amarela do metrô.
E aí, meus amigos, não é que o túnel passou exatamente debaixo do nosso quarteirão? E, obviamente, né, o pessoal do metrô fez aquelas inspeções prévias antes da obra, e nós tivemos um recalque de 40 centímetros no solo, e aí, muito bem, nosso prédio foi descendo, acompanhando, até a hora que deu um recalque diferencial, e ele começou, então, a inclinar, até que nós tivemos, então, que deixar o imóvel, o metrô nos alugou lá provisoriamente uma outra instalação, e vai daqui e dali um ano de negociação. Em 2019, o metrô então falou, ok, vamos indenizar vocês e entregamos o terreno limpo. E foi o que eles fizeram. E aí, nós queríamos construir rápido, queríamos construir mais e melhor, né? Do que o que nós tínhamos. Deixa eu ver aqui alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Ok, Roberto, pronto. Então, muito bem. E aí, está aqui o projeto nosso, na época. Nós já estávamos começando com os treinamentos de Revit, depois do AutoCAD, né, que a gente já vinha ministrando, e aí, bom, opa, minha bateria está acabando, pronto, vamos, ok, beleza. E aí, muito bem, fizemos uma seleção das ferramentas, afinal de contas, a gente era parceiro da Autodesk, mas a gente não queria correr risco, porque nós queríamos projetar rápido para viabilizar uma obra que custasse menos e que viabilizasse uma obra mais rápida. E aí foi o Revit na época, né? Usamos o Revit Architecture. Na época não usamos, infelizmente, o Revit Map, porque era um outro software, né? A gente estava achando super legal já o arquitetônico, e então a gente usava como forma de detalhe naquela época o MEP, né? O MAP. E aí foi, olha lá, a gente foi evoluindo no projeto, cuidamos de modularizar o uso de todos os recursos para ganhar tempo, né, e custo também. E o nosso predinho, então, ficou... Isso daqui, em 2009, meus amigos, nós fomos ver o fornecedor de esquadria, ele perguntava para nós se o prédio já estava pronto, né? Então, a nossa obra começou em 2010, né, em abril de 2010, e em julho de 2011 nós já estávamos operando no nosso prédio, né? Aí fizemos aí uso de técnicas mais, olha lá, até estudos de interiores, né? Nós fizemos uso. E aí, muito bem, 14 meses do início da obra e já estávamos na operação. Muito bem, gente. Olha lá, e a gente tinha estudos lá fantásticos de iluminação, por onde poderia colocar os refletores, né? E aí pronto. Usamos técnicas modernas, né? Escoramentos metálicos, aquela coisa toda, e aí conseguimos uma obra bem rápida aqui, né? Só para a gente não dizer que não passamos, né? Olha lá, o nosso prédio aqui no Revit. E até hoje a gente faz uso, então, do Revit, né? Inclusive para a parte de manutenção. Olha lá, as escadas, aqui a caixa de escadas, como é que está estudo de escada, aquela coisa toda. E o principal, que a gente tinha os quantitativos e ninguém na nossa obra comprou janela a mais ou a menos, porta a mais ou a menos, que muitas vezes acontece, né?
Então, quantitativos já saíam e aquilo lá fez toda a diferença na redução de custo, fora uma obra que não teve refação, porque a todo momento a gente via, tinha como trabalhar o 3D, né? Muito bem, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Keila, que vai, então, já se preparando. Sim, quem perguntou, a Ana Flávia perguntou, sim. Vocês vão receber o certificado pelo webinar, sem dúvida. Tem alguns estudantes, né? Eu vou pedir, inclusive, para vocês seguirem esse meu exemplo aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar que eu sou, colocar o meu nome, a cidade onde eu estou e que eu sou engenheiro civil. Então, vou pedir para todo mundo acompanhar para a gente ter uma ideia da distribuição da nossa audiência, né? Da nossa seleta audiência, né? Para vocês terem uma ideia, conseguirmos 30 pessoas e tendo 80 inscritos já é espetacular, porque a média dos webinars 20% só das pessoas vêm. Então, isso demonstra aí o interesse espetacular, né, de vocês aí num webinar absolutamente focado, né, que a gente vai falar de, olha lá, Keila, Curitiba e arquiteta, muito bem. E aí eu vou pedir, olha lá, o Alexis do Rio de Janeiro, engenheiro eletricista, Rubens de Passos, Minas, olha que legal. Uberlândia, também Belo Horizonte, aí vamos embora. Isso é muito legal. Bastante gente de Minas, isso é muito legal, né? Vamos dar o share. Beleza. Vamos lá. Ok. Deixa eu já tirar o meu share. Nossa, eu tô sem permissão. Agora não, já agora, está com agora atualizou. Perdão, gente. Vamos lá. Aqui. Share. Daí, o pessoal tá dando para ouvir bem. Se tiver algum probleminha com relação ao som, pode dar um toquinho no chat. Eu, de vez em quando, tô olhando aqui, acompanhando. Pode estar comentando também, né, da onde que é, se está estudando. Se quiser falar que semestre também pode. Se quiser falar a formação, se tiver estudado algo a mais, né, se está fazendo pós ou mestrado, né, pode estar comentando também. A gente tem essa apresentação aqui na parte de RevitMap. RevitMap é bem interessante porque tem profissionais de diferentes formações, né, e é bem interessante até mesmo para a gente se conhecer também. Mas vamos lá. Que de vez em quando vou estar olhando, se quiser colocar alguma dúvida também, pode estar postando a dúvida aqui na janelinha do chat também. Eu vou fazer a apresentação, mas depois a gente vai ter um tempinho para estar tirando as dúvidas, né? Então, você pode estar colocando aí na janelinha do chat depois. É isso aí. Eu vou fazer uma breve apresentação na parte de RevitMap e instalações prediais BIM. Meu nome é Keila Cotaira. De formação acadêmica, eu sou arquiteta urbanista. Recentemente, agora, começo do ano, eu terminei mestrado na área de gestão de projetos. Nossa, que interessante. Será que bugou aqui a janelinha? Agora apareceu. Perdão. Vamos lá. Aqui, então, o Revit, o Álvaro já apresentou super bem aí, mas ele é um software mais voltado para a área de projetos de edificações, e que serve também para fazer o BIM, né, o Building Information Modeling, a modelagem de informações da construção. Ele é bastante usado, né, para profissionais da construção civil e para modelagem de geometrias e informações interdisciplinares, né, complementares da edificação, né, não só a arquitetura, né, não só a forma do edifício, como também a estrutura, né, dá para ver todas as instalações passando ali dentro também, né, a mecânica, a hidráulica, a elétrica ali acontecendo também, e devidamente, é claro, esses complementares compatibilizados também. Aqui a gente, o Revit, bom, como o Álvaro já comentou, ele até meados de 2012, mais ou menos por aí, o Revit, ele antigamente ele era separado, né, eram softwares diferentes, tinha Revit Architecture, tinha Revit Structure, tinha Revit Map, e daí a gente conseguiria estar modelando, né, não somente uma única disciplina, mas todas que compõem esse objeto edificado.
E aqui a gente vai estar comentando mais especificamente, então, do MEP. Tem gente que fala MP, isso aí até mesmo se vê tutorial em inglês, o pessoal às vezes fala, né, MP, ou fala, igual a gente fala aqui no Brasil, MEP mesmo. Daí o que acontece, né, o que é isso? O MEP é uma sigla de mecânica elétrica, Mechanical, Electrical and Plumbing, né, plumbing que seria a parte de hidráulica, que abrange os projetos de infraestrutura predial como um todo. Então ele tem várias ferramentas, né, dentro do próprio software Revit. Hoje em dia, perdão, eu estava quase esquecendo de falar, né, o Revit ele abrange todos esses que antigamente, né, compunham softwares em separado. A partir do Revit 2013 para 2014, ele foi fundido em uma única suíte, né, que tem tudo, né, não é software separado, né, ele passou a ter todas as ferramentas em um lugar só. E daí dentro do próprio Revit, ele tem também esse foco, né, de uma abinha só com ferramentas para estar fazendo a parte de instalações prediais, né, para projetos BIM. Aliás, essas imagens que eu estou passando é tudo imagem do Revit, exceto essa daqui. Vamos lá. O BIM ele é diferente do CAD, até mesmo se fosse um AutoCAD 3D. O CAD é uma sigla também de Computer Aided Design, o desenho feito com assistência, a ajudinha de um computador. Ele vai muito mais além na questão de que esse Building Information Modeling, modelagem de informações da construção, envolve a criação, né, de um modelo digital integrado, né, com todas essas disciplinas, abrangendo todo o ciclo de vida da construção, né, tanto ali concepção de projeto como seu desenvolvimento, até mesmo na fase depois da execução. Então, essa modelagem 3D paramétrica, essa interoperabilidade, elas são características essenciais, né, que dão suporte a esse conceito. E através de modelos colaborativos, o BIM ele vai muito mais além, né, do que um CAD, até mesmo um CAD 3D. O que significa que uma alteração ela feita em uma vista, né, do projeto, ele é processado em tempo real em todo o modelo, em todas as outras demais vistas. Né? Quem já mexeu, nem que seja só um pouquinho, ou já viu, né, alguém mexendo no software Revit, sabe, né, que o pessoal faz ali uma vista, por exemplo, de planta, e automaticamente essa alteração, essa modificação, essa criação, ela se propaga em todas as outras demais vistas, né? Seja forte, seja 3D, seja até mesmo vista de tabela quantitativa. Dessa forma, a gente acaba evitando, né, que aconteça a propagação de erros e acaba dinamizando, né, os processos de atualização, né, dentro do Revit. Agora, o Revit Map, ele dinamiza a troca de informações em modelos inteligentes, paramétricos, possibilitando que sistemas complexos, né, de edifícios sejam projetados e documentados com alta precisão e muito menor tempo dedicado para a gente realizar um projeto. Aqui é a interface, né, do Revit aberto aqui, e em um único... esse aqui é o Revit 2020, né, se der alguma dúvida. Já tem o 2021, né, ainda não deu tempo de instalar, em breve eu estou instalando inclusive também. Em um único arquivo, né, de projeto feito dentro do Revit, que ele tem a extensão de arquivo RVT, uma informação realizada em uma vista, ela é automaticamente propagada para todas as outras demais vistas, né, possibilitando um workflow interdisciplinar mais ágil e com fidelidade de informações, né, maior produtividade e maior assertividade, daí maior confiabilidade, né, do modelo. As informações aqui têm algumas vantagens, né, com relação a essa adoção. Essas informações inseridas, elas podem ser aproveitadas, né, para a extração automática de quantitativos, afinal a gente faz uma vista de planta, acontece no 3D, acontece em tabela também, desses componentes paramétricos, né, componentes com parâmetros, com informações que a gente consegue ter esse aproveitamento maior, né, desse modelo. Daí, essas informações podem ser exportadas também para dimensionamento, né, dimensionamento da parte estrutural, da parte também de mecânica de ar-condicionado, da parte de hidráulica, de elétrica também. O Revit ele tem todas as informações, a gente não modela somente geometria, modela também as informações, e essas informações dá para ser aproveitado também, inclusive para exportar para dimensionamento. O Revit também tem ferramentas, né, de análise de performance e também análise de sustentabilidade, tem integração para colaboração à distância também, né, daqui a pouco depois vou estar mostrando um pouquinho, né, apesar de que o Álvaro já apresentou também, né, o BIM 360, dentre outras possibilidades. Agora, vamos lá. O Revit Map ele é mais usado para profissionais de diferentes indústrias, né, no auxílio de redução de riscos, realização de desenhos técnicos com melhor qualidade, entrega de projetos mais confiáveis e com melhor construtibilidade.
né, graças a ferramentas de verificação de interferências, que o pessoal chama também essas interferências de flashes, e também de coordenação para compatibilização interdisciplinar. Isso aqui é tudo imagem do software Revit, né, projeto feito dentro do Revit. Aí, vamos lá. Esse aí tem gente que já sabe, né, os flashes, que é um exemplinho de flash, que é uma viga metálica, né, tá ali encavalando, né, batendo, colidindo, né, interferindo, né, conflitando, né, discordando. Aqui essa batida geométrica 3D acontecendo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Ai, perdão, é o microfone, né, desculpa aí, Marcos. Eu vou ver se eu vou tentar trazer o microfone mais pra cá, pra fazer um pouquinho menos de ruído. Foi mal. Vamos lá. Daí aqui, então, a gente tem aqui um exemplo de interferência. Isso aqui é a ferramenta que tem dentro do próprio Revit. Aqui a gente tem tantas ferramentas de copiar e monitorar, como também tem aqui a verificação de interferências, né? Existe dentro do Revit ferramenta que aponta pra gente, isso aqui é dentro do Revit, aponta pra gente onde está esse probleminha. E dessa forma, isso aí, valeu, obrigada. Pode me dar um toque sempre, né? De vez em quando eu estou olhando só, eu vou tentar acumular as perguntas para o final, mas pode estar colocando as perguntas na janelinha do chat também. Daí daqui a pouco, depois a gente, terminando aqui a apresentação, a gente já abre para as perguntas e respostas. Vamos lá. Isso aqui é porque o pessoal pede, né, de certa forma para você, essa tal de entrega BIM, né, essa entrega aí desse projeto, né, de diferentes disciplinas, feito dentro do Revit. Né? Ele aponta para a gente, inclusive, tem esse tipo de ferramenta que ajuda a coordenação e também a compatibilização, né, dessas interferências, desses flashes, né, o pessoal fala também. Vamos lá. Não sei se tem gente aqui que pegou essa época, né? Eu vou comentar que eu não cheguei a pegar essa época, eu peguei a época do disquete um pouquinho também. Mas, enfim, né, o BIM, ele não é 2D, né, ele não é meramente bidimensional, seja bidimensional feito à mão na época da prancheta, ou seja, nesse aqui era o monitor antigo, né? Não era o monitor flat que a gente tem hoje, é o monitor tubo, e naquela época a gente até conseguia trocar arquivos em disquete, né? Hoje em dia até mesmo pelo tamanho dos arquivos mais difícil, mas enfim, o BIM, ele não é 2D, ele não é só X e Y aqui do AutoCAD, por exemplo, e ele não é bidimensional. Ele tem informações tridimensionais também, tem a informação de geometria, mas ele vai muito mais além, né, na questão de que a gente pode pegar e tá controlando também as informações. Isso é tudo imagem do Revit. Esse aqui é uns exemplos, né, que eu estou colocando, né? Por exemplo, é uma empresa que faz a parte de esse HVAC, né, ele seria a sigla de Heating, Venting and Air Conditioning, mecânica de ar-condicionado predial, basicamente, né, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Uma empresa que trabalha com isso, né, pode estar utilizando o Revit Map para desenvolver um projeto de ar-condicionado BIM, né, completo e pronto, detalhado, né, compatibilizado para a execução, salvando horas, né, de desenhos realizados manualmente, né, braçalmente, ainda que seja com uma ferramenta, com auxílio de uma ferramenta CAD, né, de uma simples, por exemplo, peça de instalação de um equipamento, até mesmo o projeto como um todo. Né, e inclusive com informações que a gente pode estar aproveitando além depois, né, do próprio projeto. Indo um pouquinho mais além com alguns outros exemplos, né, engenheiros eletricistas e especialistas em hidráulica predial também podem, né, utilizar para melhorar os entregáveis do projeto, né, com comunicações muito mais claras e precisas. Né, engenheiros calculistas estruturais encontram apoio dentro dos projetos, os modelos, né, realizados dentro do Revit Map para a realização de ajustes de compatibilização na estrutura dos edifícios. É o próprio exemplo que eu tinha dado anteriormente, né, que seria ali a viguinha, né, batendo com a tubulação, né, e agora, né, qual seria a solução de compatibilização, né, nesse caso. E em um escritório de arquitetura, o Revit Map é adotado para otimização da utilização das informações do projeto, né, pegar e também compatibilizar a arquitetura com relação a esses elementos, né, de instalações prediais, para otimizar a utilização de informações do projeto, permitindo que todos os envolvidos no projeto explorem, visualizem e entendam as escolhas e soluções de projeto, mesmo em estágios mais preliminares, né, mesmo nos estágios mais anteriores. Daí, aqui é outro exemplo, né, de uso aqui do Revit Map, com a melhoria nas trocas de informações mais precisas entre os envolvidos no projeto. Não somente se reduz dessa forma o risco e o tempo dedicado,
né, para completar o projeto, como também se aumenta a performance da construção de uma forma integral. Daí, vou comentar bem brevemente, eu sei que tem gente que talvez já saiba, mas tem gente que talvez está ouvindo pelas primeiras vezes. É que, explicar rapidinho, né, quem talvez se formou recentemente ou está estudando, né, de alguma forma ainda, o que acontece é que dependendo do semestre que você está na faculdade, talvez o pessoal já tenha te comentado isso, né, que o pessoal às vezes também chama de ND-BIM, né, ou esse BIM de várias dimensões. Daí o que acontece, né, o exemplo ali do Clash que eu tinha mostrado, isso aí é da BIM 3D, quando a gente tem um desenho bidimensional, ele não é BIM, esse desenho 2D ele não é BIM, só porque no 2D a gente às vezes tem a sensação de que daria, né, para estar executando determinada coisa, quando a gente vai ver depois, né, não seria bem assim. O que acontece é que o 2D ele não permite a compatibilização, só por isso ele não é BIM, mas ele é importante porque muitas vezes a gente dá o start, o início, né, de um projeto nessa fase, né, seja um croquis feito à mão ali de arquitetura, ou até mesmo a distribuição unifilar, né, de uma instalação predial, por exemplo, a gente começa o estudo nesse 2D, mas a gente acaba desenvolvendo ele através aqui, né, depois, né, aproveitando as informações a partir do BIM 3D. Esse exemplo aqui feito no Revit, mais adiante, a gente consegue aqui no BIM 4D, na questão do tempo, desenvolvendo a parte do planejamento do tempo, né, as fases do projeto, as suas etapas, a sequência, né, de consecução da construção, o cronograma da obra, né, o avanço físico da construção, tornando possível também verificar os conflitos, né, que seriam os flashes, mas não seriam os flashes 3D, seria o flash 4D, que pode acontecer em decorrência do próprio tempo. Aqui nessa parte de baixo, né, tem gente que já viu coisa parecida, né, por exemplo, no MS Project, né, onde a gente tem aqui essas entradas de tarefas a serem executadas nesse gráfico de barrinhas num determinado período, né, de tempo, e que a gente consegue sequenciar, controlar, inclusive depois, né, na execução, controlar aquilo que a gente planejou, né, o pessoal também chama de planejado, né, com relação àquilo que vai ser realizado, né, justamente, e a gente consegue estar dessa forma acompanhando o avanço, né, do tempo, essa dimensão do BIM 4D. Inclusive, nessa questão aqui dos flashes, né, que eu tinha comentado, seria até mesmo tempo, às vezes a gente tem que compatibilizar. Às vezes, por exemplo, na sequência, né, da realização, né, da execução ali da obra, né, vamos supor que de repente o tempo virou, começou a chover pra caramba, e daí a laje ainda está curando, só que nessa semana estava ali passando, né, essa tarefa, estava ali já agendada para passar uma determinada instalação predial. Daí não vai dar porque está cheio de pontalete, cheio de sarrafo, e não seria, nesse caso, uma questão de flash tridimensional, né? Seria uma questão de flash, né, de interferência em decorrência do tempo. Talvez alguém ali, né, ou então na correria, não deu para passar essa informação adiante, e, por exemplo, não vai dar para passar essa semana, né, talvez semana que vem, né, por exemplo. Isso aí seria pegar e compatibilizar a questão do tempo mesmo, né, a preocupação do BIM 4D. Mas vamos lá. Aqui no BIM 5D, a gente começa a estar pensando no custo, na dimensão de custo, que seria cada componente, cada elemento que a gente coloca ali dentro do projeto feito no Revit, a gente pode pegar e ter esses elementos atrelados ao orçamento, à sua composição, né, os insumos que compõem eles, né, os ingredientes, né, para estar realizando nesse componente. Né, por exemplo, uma parede que a gente desenha ali dentro do Revit não são somente duas linhas paralelas, né, igual aconteceria ali no AutoCAD, né? A parede que a gente faz, por exemplo, dentro do Revit, ela é composta de, a gente abre aí na tabelinha a composição, né? Composta de, por exemplo, do tijolo, né, das camadinhas de chapisco, emboço, reboco, massa fina, ali a massa corrida, né, massa acrílica e a pintura, né, que seria a composição, e também os insumos, né, que seriam os ingredientes que compõem esse elemento, e também o serviço, né, da pessoa que vai executar isso num determinado período de tempo. O exemplo ali do BIM 3D era o Revit, né? Perdão, esqueci de falar, mas aquele exemplo anterior era do Navisworks, né? Que ele serve para fazer planejamento. O exemplo que eu estou colocando aqui é do software Cisco, não precisa ser Cisco. Esse BIM 5D, às vezes o pessoal faz, tem feito bastante no software da Cienge, às vezes faz no TCPO, no Volare, né, da PinWeb também, às vezes faz no Excel. O Excel com o uso de macro, né, para atualizar a tabela através de uma rotina, né, um botãozinho de macro, também é um uso inteligente, né, de um software, né, somente meros exemplos, mas que a gente consegue, através disso, né, tá aproveitando as informações que a gente colocou anteriormente ali dentro do próprio Revit. Agora, às vezes o pessoal fala também nesse BIM 6D, BIM 7D,
ele envolve a parte de sustentabilidade, análise de sustentabilidade, e também a parte de manutenção, né, a manutenção predial. Então, o BIM 6D, aqui engloba análise de sustentabilidade como o Deptofiler, o Ecotec, né, a certificação LEED, dentre outros. Aqui o exemplo que eu coloquei seria do próprio Revit, né, uma versão um pouquinho anterior do Revit, inclusive, em que ele tem essa análise que antigamente o pessoal integrava o Revit com o software Vassari, né, da Autodesk, não existe mais ele, para estar fazendo esse tipo de análise. Hoje em dia o Vassari ele deixou de existir, ele não existe mais, porque as ferramentas dele se tornaram o GBS, né, o Green Building Studio, integrado dentro do próprio Revit, que valida o modelo da própria Green Building. E, além disso, a gente tem plugin, né, que, inclusive, o Lead Credit Manager, um antigo plugin que existia para o próprio Revit, ele deixou de existir porque virou o Autodesk Insight, que valida para a certificação LEED também o próprio modelo feito no Revit. Então, a gente tem algumas ferramentas interessantes aqui para integrar. E está realizando outros tipos de análise, então. O Facilities Management, às vezes o pessoal abrevia para FM, né, em bom português seria manutenção predial, e o BIM 7 dele abrange tanto essa manutenção predial como o as-built, né, validar, será que foi feito exatamente como a gente projetou, e esse aí ele integra o BIM 7D, com a questão do ciclo de vida do BIM em questão já em operação. Então, o exemplo que eu coloquei aqui desse Facilities Management, dessa manutenção predial, seria do software Archibus, é um mero exemplo, não precisa ser isso, não é recomendação o que eu estou fazendo aqui. O que acontece é um mero exemplo, né? Às vezes o pessoal usa o da TOTUS também, né, para fazer a questão da gestão da manutenção predial, onde a gente tem um projeto, por exemplo, né, feito dentro do Revit, onde aqui neste exemplo tem esses vários pontinhos aqui de computador dessa laje comercial. Deu um deles ali, pam, né, acendeu, que demandou ali uma ordem de serviço para fazer uma manutençãozinha ali, um reparo deste computador aí. A gente sabe que às vezes acontece, né, no escritório, mas não somente, né, equipamentos terminais, né, não somente computadorzinhos, mas também tudo que a gente coloca na edificação. Seja pegar e trocar ali a lâmpada na luminária, né, a gente sabe que a lâmpada tem um ciclo de vida útil, ou até mesmo pintar a parede, a gente também sabe, né, que de tempos em tempos a gente vai ter que pintar a parede de novo. Então, esse software ele serve justamente para isso, para a gente pegar e monitorar esse ciclo, para a gente estar prevendo e provendo a tempo. E com isso a gente consegue controlar, é claro, né, garantia de equipamentos, planos de manutenção, dados de fabricantes, fornecedores, custos de operação, e até mesmo incluir algumas fotos, né, para a gente estar acompanhando o projeto. Ele é uma exigência comum, né, entre até mesmo proprietários dessas grandes edificações e consultoras também. Antigamente começou mais com edifícios comerciais, hoje em dia até gestão de condomínio, né, residencial, prédios residenciais também utilizam, né, softwares de manutenção predial para ajudar a fazer a gestão, né, dessa parte então. Agora, bom, isso aqui seria com relação aos Ds do BIM. O Revit ele é mais voltado só para essa parte aqui do BIM 3D sim, só que a partir dela a gente consegue pegar e agregar essas outras dimensões de informação. Então, apesar de a gente começar aqui, né, ficar bastante tempo dedicado nessa parte, a gente consegue ir mais além aqui. Né? Só por isso que eu estava comentando aqui. Mas vamos lá. O Revit aqui, né, então, que ele é composto de todas essas partes e que permite, inclusive, a gente estar fazendo, né, fazendo não somente projetos, mas também os componentes paramétricos, as famílias que a gente acaba utilizando, né, dentro do projeto. Daí o Revit ele foi lançado bem no início desse milênio, né, no começo ali dos anos 2000. Ele veio para o Brasil em meados de 2005, 2006 e mais recentemente ele começou a ganhar mais escritórios e usuários adeptos. Ele é um software que ajuda a visualizar problemas e soluções, coordenar, né, colaborar, simular, evitar problemas, né, graças à integração e interligação de dados, né, dentro de um modelo BIM. Ele, é claro, né, serve para fazer maquetes 3D bonitas, mas também o modelo BIM ele vai muito mais além. E o Revit ele oferece uma valiosa experiência, né, no mundo real, simulando a construção antes dela iniciar, tendo desenhos digitais, né, não somente plantas, cortes, né, modelos 3D, tornando possível projetar, né, os diferentes componentes, seja ali na arquitetura, o piso, a parede,
as janelas, nas esquadrias, seja ali na estrutura, os pilares, as vigas, todas as instalações prediais, né, que permitem esse edifício funcionar. E com isso a gente consegue ter a visualização melhor, né, dentre outras facilidades que o próprio Revit oferece. Daí, fazer um pouquinho de polêmica aqui. Tem gente que sabe, tem gente que não, só por isso que eu comento rapidamente. O Revit ele não é o único software que faz o BIM 3D. Né? Então, tem gente que às vezes aqui também, no Brasil mesmo, né, trabalha também com o ArchiCAD. Né? Daí, o que acontece aqui? O Revit ele não é o único software voltado para o BIM 3D, o ArchiCAD possui vários adeptos também, só que nos Estados Unidos e também no Brasil, o Revit ele tem maior quantidade de usuários. Isso talvez, muito provavelmente, incentivado pelo clássico AutoCAD, né, que o pessoal usa desde a década de 80. Então, por ser da mesma Autodesk, ele tem uma interface que lembra bastante. Né? Inclusive, algumas ferramentas funcionam igual, algumas são semelhantes também, algumas nem tanto, mas que, de certa forma, por familiaridade, né, por similaridade, causa menos estranheza, e geralmente o pessoal migra de uma forma mais tranquila. Agora, o Revit, dessa forma, então, ele é e ainda será um software de modelagem BIM, cujo domínio é mais requisitado, né? Mais gente usa, então mais gente acaba te pedindo esse tipo de projeto, né, feito no Revit. Vamos lá. O que acontece aqui, eu coloquei aqui um exemplo aqui de um edifício, eu deixei 50% transparente as paredes, e dessa forma dá para ver, né, tudo acontecendo dentro dessa edificação, né, absolutamente todas as disciplinas. Para uma nova construção, né, o Revit ele se torna então um requisito indispensável na medida que todas essas disciplinas, né, arquitetura, estrutura, hidráulica, né, incêndio, elétrica, iluminação, ar-condicionado, telefonia, segurança, tudo, né, esteja devidamente compatibilizado, evitando dessa forma os clashes, né, os conflitos, no BIM 3D, gerando um cronograma muito melhor e mais realista, né, no BIM 4D, orçamentos com menor margem de erros, né, ali no BIM 5D, manutenção predial e análise de eficiência energética ali no BIM 6D e BIM 7D. E dessa forma a gente consegue realizar isso daqui muito mais facilmente. Daí, isso aqui é outro print, outro exemplo de para que dá para ser usado o Revit. Isso aqui parece um quadro todo pontilhista, né, cheio de pontinhos, 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 nesse espaço tridimensional. O BIM 3D realizado aqui dentro do Revit, ele permite o uso também do Laser Scan, né? O que seria o Laser Scan? Tem gente que já viu, tem gente que não, só por isso eu vou explicar. O produto do Laser Scan seria essa nuvem de pontos 3D, né, em que a gente consegue obter ele numa espécie de câmera, mas é uma câmera não tipo câmera comum que bate foto só para frente. Né, seria uma câmera que ela bate foto 360 graus, né, em todos os ângulos daquele ambiente, com isso ele escaneia em 3D. Acaba sendo uma solução interessante, tanto para a gente pegar e fazer, de certa forma, perícia, né, bater com relação ao projeto, se está realmente dessa forma, como também para a gente passar limpo. Por exemplo, um edifício histórico com detalhes volumetricamente rebuscados, a gente consegue modelar literalmente por cima dessa nuvem de pontos para passar essa informação dentro de um BIM 3D, né, dentro de um modelo feito dentro do Revit. Hoje em dia, essas câmeras profissionais de laser scan, às vezes o pessoal utiliza através de drone, né, também, não somente ele apoiado no tripé, mas também através de drone com ele sobrevoando, né, que seria a simulação aqui, nesse prédio aqui da Autodesk, né, que acaba tendo essa foto que é até bonita também, mas ela tem essa finalidade, né, de a gente pegar e estar passando a limpo essa informação. Daí, vamos lá. Para intervenções sem a necessidade de nuvem de pontos, né, que seria esse resultado, o Revit ele também utiliza fases para distinguir a construção, né, o existente, o demolido, intervenções temporárias, novas construções, de forma automática. Os slides vão ser disponibilizados, né, terminando aqui a aula, o pessoal da Inge vai estar passando para o e-mail de vocês também. Mas vamos lá. Eu sei que talvez eu tenha deixado de responder alguma pergunta, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente já abre, né, para estar fazendo ali, aqui, já, né, as perguntas e as respostas. Porque eu acho que a gente tem tempo sim. O que vem depois, eu vou comentar depois, né, agora, com relação às outras coisas que não é a questão de depois futuramente, porque são coisas que a gente consegue fazer com base na informação que a gente faz no BIM 3D dentro do Revit hoje já, né, não é um uso futuro. A gente vai estar vendo já, né, com relação ao BIM 360, com relação a Generative Design. Deixa eu ver só se eu consigo mudar aqui o Share.
para estar mostrando uma outra coisa aqui. Aqui. Eu peço perdão, deixa eu só dar um share aqui. Eita, cadê? Acho que tá dando para ver, né? Aqui eu vou dar o play no vídeo. Esse vídeo também já tá no YouTube. Qualquer coisa eu passo o link para vocês, só para mostrar um pouquinho do RevTNet. É que tem gente que já usou, tem gente que vai estar vendo agora, né, pela primeira vez esse tal de Revit. Então isso aqui é só uma demonstração de uso só de uma ferramenta, um botãozinho, né, que existe ali dentro do Revit para estar gerando o layout automático. Eu vou tentar regular aqui o áudio para não estourar muito. Né, esse link depois desse vídeo eu já disponibilizo para vocês já. Então logo que terminar essa apresentação eu já coloco na caixinha do chat também. Perdão, está muito alto. E vamos fazer layout automático então, né? Eu vou pegar um dos que participam desse sistema, por exemplo, cliquei no terminal de ar que participa desse sistema aqui de retorno, né? Desse sistema aqui, e então estarei fazendo aqui o layout automático, gerar layout. Gerei o layout, eu posso estar escolhendo qual que é o jeito da distribuição, que talvez seja mais interessante de estar fazendo aqui a ligação, por exemplo, esse daqui. Geralmente o azulzinho é o principal, o verdinho ele é o secundário e se houver terciário ele vai entrar na cor esquematicamente amarelinha. Eu vou entrar aqui em configurações. Em configurações eu tinha deixado a 2,60, né? Então tanto o principal quanto o secundário eu vou deixar 2,60 também. O principal seria o tronco principal de distribuição e a ramificação seriam os bracinhos que partem desse tronco principal. Aqui no ramo, então, estou deixando a mesma altura de 2,60. Aqui onde está duto flexível, quero sim, vou desenhar duto flexível redondo. No máximo, o comprimento máximo percorrido dele na planta vai ser de 2 metros, por exemplo. Se quisesse outro valor, pode estar colocando também. Ok. Daí, dessa forma, ele vai estar usando essas configurações que eu fiz e vou dar o Um minutinho, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo, por favor. Um Não tá segundo. ouvindo? Perdão, pera um pouquinho. Eu posso pegar e tá fazendo esse layout automático Tá aqui dando de pra novo, ouvir? né? Para mostrar, inclusive, de novo, né? Como é que eu fiz. Eu peguei um desses que participa no sistema, podia ser igualmente esse que também participa desse sistema. E dessa forma, então, com um desses aqui selecionados, eu posso pegar e gerar layout automático. Gerando o layout automático, né, novamente, eu posso pegar e selecionar talvez o desenho que fique um pouquinho mais fácil, que me dê um pouquinho menos de trabalho, né, para eu estar ligando, né, talvez esse daqui. A gente pega e escolhe, né, qual que vai ser o layout que você gostaria de estar. Ixi, perdão, tá travada. Vou pausar aqui, gente, perdão. Keila, o ideal é passar a URL. Passa a URL do vídeo, aí cada um assiste no seu computador rapidinho. Ok, esse aqui ele tava quase acabando já, tinha deixado com 5 minutos para menos. Daí eu vou tá passando aqui o vídeo, né? Perdão, gente. Daí tá aí. Acho que tinha o link encurtado, né? Bom, deixa eu só dar cópia aqui, o link encurtado. Tô colocando aqui na caixinha do chat. Vamos lá, gente. Tem 5 minutinhos para menos esse vídeo. Eu peço desculpa, mas acho que para share de vídeo aqui deu uma travadinha, né? Foi mal. Daí tem aqui o que vem depois, né? Com relação a tudo isso que a gente dá para fazer dentro do Revit. Esse vídeo eu vou já tá aí no link, né? Eu coloquei o link longo e o link encurtado, que é o link do YouTube que está aí na sequência na janelinha do chat. O que vem depois, a gente pode estar fazendo também com informações do próprio Revit, com relação ao Generative Design, é outro ponto que o pessoal tem comentado bastante ultimamente, né, o que é isso, né, às vezes tem um pouco de conflito nessa situação também, em que a gente consegue ter informações que a gente pode estar dando para um software BIM, para ele pegar e gerar opções de soluções para a gente estar fazendo esse projeto, seja da parte de arquitetura, seja da parte de alguma outra instalação predial ou de estrutura. Aqui eu dei alguns exemplos, inclusive, para a parte de infraestrutura, mas vamos lá. Na parte de Generative Design, às vezes o pessoal usa o Revit e o Dynamo, né, que faz a programação visual. Ele não é a programação de programador com código. Ele é parecido com slots, que você consegue interligar um slot com o outro, né, para fazer alguma função que está acontecendo. Então, aqui um dos exemplos, né, seria numa planta baixa,
aqui realizada dentro do Revit, onde a gente consegue dar algumas regrinhas, algumas concessões, né, por exemplo, a menor rota possível entre um ponto até outro ponto ali, nessa planta baixa desse pavimento, né, por exemplo. Ele dá algumas várias soluções, ele gera, né, através de inteligência artificial, esse generative design, esse design generativo, ele cria essas várias opções e a gente consegue estar dessa forma escolhendo dentre aquelas que a inteligência artificial automaticamente gera para a gente. E também, né, na questão, por exemplo, aqui de implantação. Né, na implantação também, a gente pode dar algumas regrinhas, algumas constrições, né, algumas restrições, e dessa forma está obtendo, né, qual que seria o melhor aproveitamento, né, por exemplo, de implantação desse edifício nesse lote. Mais recentemente, né, tem o Refinery Beta, né, portuguesando aqui, que seria o uso do Dynamo com algumas rotinas já predefinidas para estar otimizando essa parte do Generative Design do BIM mais voltado para edifício. Daí mais voltado para o uso dentro do próprio Revit. Agora, outra coisa que o pessoal faz com Generative Design, isso aí também tá em fase beta, né? A fase beta é uma fase de testes, ainda não está aberto para comercialização, mas eles escolhem, né, alguns usuários beta, alguns usuários de teste, para estar testando essas soluções. Então, assim como a gente tem o Refinery Beta para a parte do Revit, para a parte de infraestrutura urbana, a gente tem esse tal de Projeto Terra, que é o Generative Design para infraestrutura e também para topografia. Então, aqui tem uns prints aqui do Projeto Terra, e aqui ele tem um exemplo, né, feito aqui puxando essa malha topográfica, essa implantação desse condomínio, por exemplo, feito dentro do software InfraWorks, que é mais voltado para essa parte, né, de infraestrutura. Mas vamos lá. Aqui é um exemplo de uma ponte, né, feita com alguns outros softwares, inclusive o Revit, e foi realizado, né, a linha Amsterdã com 4 robôs impressoras 3D, uma ponte de aço. Né? Vou estar mostrando aqui como um exemplo, né, somente, de integração de diferentes ferramentas que a gente tem hoje. Né? Não é coisa que vai existir futuramente. Aqui também a gente começa a estar conversando, né, começa a estar pensando no tal do gênio digital. Né? O que é o gênio digital? Isso daí seria, quando a gente faz o projeto, né, num software em que a gente consegue modelar a geometria tridimensional, mas também colocar as informações nele, né, não somente na fase de projeto, de pegar e estar planejando a execução, de estar orçando ele, de estar fazendo a execução dele, como também depois da execução, esse projeto que a gente pegou e fez ali todas as informações e a geometria, dá para aproveitar depois dele ser executado, como se fosse o gênio digital daquilo lá que existe de verdade no mundo real. Que seria, nesse caso, a gente consegue vincular as informações para estar acompanhando esse projeto, ele já em operação, né, ele já ali sendo utilizado. E aqui, além do próprio Revit, a gente tem o uso do BIM 360, do Fusion e do Forge. Então, a gente vai ver um pouquinho mais aqui depois. Aqui eu coloquei, né, o print aqui do Fusion está aqui em cima, o Forge está aqui embaixo. Né, vou aumentar aqui o zoom mais para pertinho dele. O Fusion ele não é usado somente para fazer peça mecânica, não. Tem gente que faz outros tipos de detalhamento dentro dele. Tem softwares que, é claro, o uso principal a gente consegue ver aqui já logo de cara, mas às vezes o pessoal faz um uso complementar dessa ferramenta. Né? Por exemplo, aqui quando é detalhamento de peças mecânicas, às vezes o pessoal faz também no Inventor, que é da própria Autodesk, às vezes faz também no SolidWorks, faz no CATIA, né, também principalmente usado na engenharia mecânica voltada para essa área, mas também tem gente que não é exatamente um engenheiro mecânico, por exemplo, né, e eu acabo utilizando, né, por exemplo, o Frank Gehry, né, que é um arquiteto, ele utiliza o CATIA para fazer os projetos muito loucos dele, né, com formas todas rebuscadas e torcidas, exatamente, né, usando um software de fazer peça mecânica. Aqui o outro exemplo é o Forge. O Forge a gente consegue estar trazendo um modelo, né, feito dentro do Revit para essa nuvem. Aliás, todos esses aqui, o Forge, o Fusion, o Forge que eu vou mostrar já já, eles trabalham via nuvem. E dessa forma a gente consegue estar também trabalhando com esse conceito de gênio digital. A gente tem ali o projeto já ali armazenado, né, digitalmente, e a gente consegue acompanhar com relação àquilo que existe no mundo real. Aqui o exemplo é do Formit.
Format, ele é mais voltado para arquitetura, ele é parecido com SketchUp. Ele é feito mais voltado para a concepção do projeto. Eu fiz uma brincadeira bem rapidinho aqui, porque esses três, às vezes, o pessoal confunde, né? Eu sei de experiência. Todos eles rodam na nuvem, né? Tem que ter internet para funcionar. E todos eles começam com a letra F, então eu sei que realmente confunde. Mas esse aqui é o Fusion, né? Esse daqui é o Forge, e esse aqui é o Format, né? Todos eles rodam na nuvem, mas é para finalidade diferente. Daí, perdão, vou ver se o vídeo travar, eu vou pedir desculpa me avisar. Ai, que bom, funcionou. Bom, vamos lá então. Que é o exemplo, né, de o projeto já está executado, ele existe de verdade ali em Amsterdã, e aqui o pessoal acompanhando, né, o gêmeo digital aqui via tablet mesmo. O uso, a questão da manutenção dele depois em operação, né, a gente consegue estar acompanhando essas informações. Essa seria a ideia por trás desse tal de gêmeo digital que o pessoal começou a estar falando também ultimamente. Mas vamos lá. Com relação ao BIM 360, o BIM 360, ele às vezes confunde um pouquinho também porque ele é composto de diferentes módulos, né? Hoje, né, atualmente, ele se chama, esses módulos do BIM 360, ele tem o BIM 360 Docs, o Design, né, o Coordinate e o Build, né? Eu vou estar mostrando brevemente cada um deles para também a gente ter tempo, né, de depois aqui para perguntas e respostas. Inclusive, se você tem alguma dúvida, eu vou pedir para pode estar colocando na janelinha do chat, que depois a gente abre para estar respondendo elas já já. Vamos lá. Aqui com relação ao BIM 360, quando o pessoal adquire a licença seja do Revit ou seja daquele pacotinho, né, pacotinho AEC de arquitetura, engenharias e construção civil, seria aquele pacote que vem com todos os softwares voltados para a construção civil, ou quando adquire a licença do Revit, vem com esse BIM 360. Daí, quando faz login, ele tem essa interface aqui, essa carinha, né, quando faz o login, tem que ter internet para estar acessando ele, claro. E daí, a gente consegue estar controlando algumas outras informações e colaborando à distância via nuvem. Ainda mais agora, né, que a gente... acho que a maioria aqui deve estar, talvez, executando trabalho à distância, né? Agora, devido ao momento aqui da quarentena, né, do Covid-19, enfim. Mas também, né, mesmo que você não estivesse passando por esse período, para estar colaborando, mesmo que não esteja todo mundo fisicamente no mesmo espaço, é possível estar fazendo isso através do BIM 360. Aqui o exemplo é do projeto Fractal, atrelado ao BIM 360, onde a gente consegue estar acompanhando algumas diferentes informações ali na execução, né, e nas opções, né, de design, né, desse projeto. Vou passar aqui. E aqui o outro exemplo que está vinculado ao uso do BIM 360 é esse Cost Management, que infelizmente ele está em Open Beta só nos Estados Unidos, né? Quem sabe depois o pessoal traga aqui para o Brasil, né? Se você desconfia, é isso mesmo, ele serve para fazer a parte de orçamento com relação às informações BIM que a gente coloca, por exemplo, dentro do Revit. Só tem uma coisa, né? Como está em Open Beta nos Estados Unidos, se você vê algum valor financeiro é dólar, né? Não é real. Eu sei que dólar está oscilando bastante, né, ultimamente, mas aí seria pegar e converter. A maioria dos produtos que roda via nuvem, principalmente esse daqui, não seria em real, né, teria que ter a conversão da unidade monetária. Só uma curiosidade. Mas que, quem sabe, né, mais futuramente a gente consegue estar usando, inclusive, aqui também. Aí, o BIM 360, voltado para inspeção e segurança, a gente tem também alguns aplicativos para celular. Aplicativo para celular, a gente consegue estar acompanhando, né, inclusive para fazer relatório de inspeção
com relação ali o projeto em andamento na obra. Aliás, uma dúvida que às vezes o pessoal tem, né, vou estar comentando, o BIM 360 ele roda via nuvem. Agora, o que acontece é que ele sincroniza quando você tiver acesso à internet. Isso quer dizer que mesmo que você esteja com 3G, 4G do celular ali desligado, não tem problema. Assim que você pegar e ligar a internet do seu celular ou entrar em algum lugar que tem ali Wi-Fi, né, por exemplo, daí ele sincroniza tanto para receber as informações via nuvem, quanto para transmitir as informações do relatório. Ou seja, mesmo que não tenha Wi-Fi ali na obra, dá para estar usando ele sim. É só uma curiosidade, né, que eu sei que às vezes o pessoal tem dúvida com relação ao uso do BIM 360. Daí, um outro exemplo, né, que o pessoal já está utilizando, não é o uso futuro, seria a parte de machine learning. A gente deixar uma máquina aprendendo, né, em outras palavras. Aqui o exemplo, né, de uso do BIM 360 atrelado aqui ao machine learning seria o pessoal ter colocado uma câmera ali voltada para a execução ali da obra, e essa câmera, cada trabalhador ele tem uma tag, tem uma identificação. Tipo a sua identificação quando você bate ponto ali, sei lá, onde você trabalha, né, por exemplo. Então, esses trabalhadores, eles têm essas identificações em que a câmera, ela captando, ela está atrelada a uma configuração de inteligência, onde essa configuração a gente já deixou escrito, né, ditado ali determinadas regras, que, por exemplo, né, aquele capacete ali é um EPI, né, ou de repente determinado comportamento ele não é tão seguro para esse trabalhador e para os colegas deles também. Esse tipo de regra a gente consegue estar colocando, escrevendo, e a câmera, ao captar em tempo real aquilo que está acontecendo ali neste lugar aqui na obra, se acontecer de, fulano esqueceu o EPI, ou de repente o trabalhador número tal ali está com um comportamento que é um pouquinho perigoso para ele e para o colega dele. Então, em tempo real, dá para estar dando esse tipo de alerta para, por exemplo, a pessoa que é responsável por essa execução. Essa seria a ideia, né, por trás do uso, né, do BIM 360 atrelado a isso. E, novamente, não é um uso futuro, é uma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, é uma coisa que já está acontecendo. É só comentando aqui. Esse aí é um outro exemplo. Daí, vamos lá, com relação aos 4 módulos principais do BIM 360. O primeiro módulo, né, do BIM 360 é o BIM 360 Docs. Ele é a primeira base de dados que armazena, visualiza, dá permissões e deixa fazer a plotagem. Então, isso aqui é mais parecido com um Revit rodando em nuvem, permitindo a gente abrir, né, ver ali as plantas digitalmente e também está dando permissão, né, para a gente estar acompanhando esse projeto. Essa seria a parte de documentação do BIM 360. Seria o BIM 360 Docs. A gente tem um outro módulo, testar o BIM 360 Docs. Se não me engano, eu tenho que verificar que até final de maio para junho, o BIM 360 Docs e o design, finalzinho de maio, desculpa, finalzinho de maio para começo agora de junho, ele estava liberado, né, tanto o Docs quanto o design, já está sendo testado abertamente, né? Não tinha restrição nem de tamanho, quantos gigas, teras você estava enviando ali para a nuvem. Era um incentivo que o pessoal estava dando, né, para todo mundo estar utilizando. Então ele estava aberto, tem que ver se ele ainda está aberto para testar ou se agora o pessoal diminuiu para quem está somente com a licença. Tanto do Docs quanto do design, né? Os outros módulos eu sei que ele é aberto somente para quem tem a licença, né, para quem pagou. Agora, assim como o Docs ele é voltado mais para a parte de documentação, ele estava aberto para testar, mas eu acho que agora eles fecharam. Né? Tem que pegar e testar, né? Conferir como é que está a situação. Às vezes, né, se você testar com licença da empresa, né, não a licença estudantil, né, licença estudantil não, mas a licença de quem adquiriu o software, ele vem com o Docs e o Design para estar sendo utilizado abertamente. E os outros módulos que eu vou comentar na sequência também. O Design, né, o BIM 360 Design, ele é adjacente ao Docs e ele permite a colaboração e o work sharing em nuvem. Ele permite a colaboração à distância. A gente está trocando entre equipes diferentes, mesmo que toda a equipe não fosse de um único escritório. Essa seria a ideia por trás de a gente estar colaborando, né, à distância com o BIM 360 Design. Daí, para estar fazendo colaboração à distância. Agora vamos comentar dos outros módulos. O BIM 360 Coordinate, ele é um pouquinho parecido com a ideia do Navisworks rodando dentro da nuvem. Ele é um antigo BIM 360 Glue. Glue hoje em dia não existe mais, esse nome não colou. Ele faz
É o mesmo produto Autodesk 2660 GUI, só que hoje em dia ele se chama Coordinate, basicamente. Eles só trocaram o nome. Mas ele serve para fazer absolutamente a mesma coisa, que seria a matriz de dependência, inter-relação de clashes, né, de interferências, batidas ali geométricas acontecendo no mesmo espaço, coordenando esse modelo integrado de diferentes disciplinas, que o pessoal fala também modelo federado, ao longo do ciclo de vida de construção. Né? Então isso daqui é bem parecido com o planejamento realizado no Navisworks. Só que o Navisworks é um software que roda também offline, e esse daqui ele roda somente via nuvem, o que de certa forma é bom. Ele tem esse relatório que acontece nessa linha aqui do lado, onde a gente pode ter uma matriz ali de compatibilização dessas interferências que dá para contar também, fazer reunião ali, inclusive à distância. Né? E dessa forma a gente consegue ter, geralmente, né, o que acontece no escritório, quando tem todos os projetos prontos, né, projeto de arquitetura pronto, de estrutura pronto, das instalações prediais, todos eles prontos, geralmente o pessoal marca uma reunião, e essa reunião dá para fazer a detecção dos flashes, das interferências. Então esse Coordinate, ele faz ponte inclusive com informações da obra, né, se já estiver nessa fase, essas informações, se elas existirem, e dá para estar utilizando ele também através do aplicativo para tablet. E dessa forma a gente está executando e aferindo a qualidade, inclusive fazer as builds, né? Pegar e estar validando, né? Será que ele foi executado exatamente como a gente projetou? Vamos lá então. Aqui a gente tem o BIM 660 Build, esse aí é o quarto último módulo integrado ao produto BIM 660, onde ele faz as fichas de verificação. As atas, né, dessas reuniões podem ser geradas, né, através do BIM 660 Build, e ele tem conexão com a câmera via Forge, né, aquela câmera do Machine Learning que eu tinha mostrado, dá para integrar com o BIM 660 Build. Tá, o exemplo, né, que eu tinha dado, né, se os trabalhadores ali estão usando o EPI, né, por exemplo. Aqui outro exemplo é essa parte aqui onde tem o banheirinho, né, daí o pessoal faz essa nuvenzinha, né, de checar, né, de rechecar, de fazer verificação, e consegue fazer uma fichinha, né, do que está acontecendo nessa região. Então a gente consegue fazer esse tipo de relatório. Novamente, você pode fazer inclusive no seu celular, mesmo que ele não esteja com internet, que daí quando ele sincronizar em algum lugar, seja porque você pegou e ativou ali a internet do celular, ou porque você entrou em algum lugar que tem Wi-Fi, ele sincroniza. Então ele roda sem a internet no celular, mas depois ele mandaria e receberia essas informações. Daí, eu falei que era 4 módulos, né, mas tem esse BIM 360 Ops, né, parece Ops. Né, então esse BIM 360 Ops, ele é um outro aplicativo, mais voltado para a manutenção já do edifício já em operação. Ele é um outro app, né, mais voltado para a gente trabalhar com aquela ideia, né, de gêmeo digital, onde a gente tem um projeto ele existindo digitalmente e a gente consegue estar controlando ele já vinculando, né, com relação a esse elemento já construído, e o gêmeo digital dele, a gente está realizando essa manutenção com ele já em operação. É um aplicativo da própria Autodesk voltado aí para a parte de manutenção predial. Inclusive, né, o Álvaro ele mesmo, né, tem um exemplo aí da sede da Engie, né, que o pessoal utiliza esse app aqui, né, o BIM 660 Ops. Vamos lá. Aqui é o resuminho, né, do BIM 660. Né, os 4 módulos que eu comentei, Docs, Design, Coordinate, Build. O Ops realmente é uma coisa um pouquinho mais à parte. Né, os módulos principais são esses aqui. Eu coloquei também aqueles módulos beta, por exemplo, o Cost Management, que quem sabe depois o pessoal traz aqui do Brasil, né, se ele passar da fase beta. Vamos lá. E com relação à instalação de Revit, o Revit ele também tem a versão estudantil. Eu vou pedir perdão, antigamente, até uns 2 anos atrás, ele era válida, essa licença estudantil era válida durante 3 anos, durante o seu período de aprendizado. Daí ele ficava ali de forma aberta, grátis, para você utilizar enquanto você estivesse aprendendo a estar utilizando esse software. A licença estudantil, né, só fazer uma ressalva, ele é usado para o seu período de aprendizado. É um incentivo que a Autodesk dá, né, para todo mundo, para que você tenha a chance de aprender a estar usando corretamente essa ferramenta que é bastante complexa, bastante completa, e sem ter que estar pagando por ela durante o seu período de aprendizado. É claro, se você começar a estar fazendo um projeto com o uso profissional desse software, em que você vai estar ganhando, né, com esse projeto,
Daí o correto seria, é claro, adquirir a licença. E mais recentemente, né, daí o pessoal acho que agora reduziu para um ano e meio, não tenho certeza, mas reduziu bastante para a versão mais recente agora, né, mais ou menos entre final de abril, começo de maio, todo ano, a Autodesk lança o software da Autodesk do ano que vem. Né? Agora, mais ou menos finalzinho de abril, a Autodesk lançou, por exemplo, Revit 2021 e atualizou essa política, agora é somente um ano, né, se não me engano, a licença estudantil. Mas ainda assim é tempo mais do que suficiente para você estar fazendo uso desse software, para estar treinando aí com ele. Mas vamos lá. Se você pegar e digitar no Google, né, Autodesk Revit versão estudantil, ou ali eu coloquei aqui, Revit versão estudante. Daí, um dos primeiros resultados, que o resultado aí seja do software da Autodesk, aqui a versão em inglês, a versão em português, você pode clicar no link para estar entrando ali e baixando aí esse software. Às vezes, é claro, né, tem gente que paga para estar no topo da pesquisa do Google, né, ignora, pega o primeiro resultado que tem ali, o site da Autodesk, o site ali da Autodesk, e daí você baixa, né, esse software, seja tanto faz na versão em português ou na versão em inglês. Fica a seu critério pessoal, porque o comando dentro do Revit sempre lembra o original em inglês. Ele não tem aquilo que aconteceu com o AutoCAD quando o pessoal traduziu as ferramentas. Mas vamos lá. Tem que fazer login, né, tem que fazer sign-in, login. Mesmo que seja para baixar a versão estudantil de Education, né, Autodesk, ou para fazer o download da versão que não da versão estudantil, a versão que é paga, que ela tem um trial de 30 dias, mas mesmo para estar baixando ela, você teria que fazer o login. Fez o login, né, pode ser aqui, pode ser no cantinho de cima à direita também. Fazendo o login, ele habilita essa partezinha aqui mais abaixo, onde você pode estar escolhendo a versão, né, por exemplo, eu quero trabalhar com Revit 2020 ou com Revit 2021, né, por exemplo. Além de pegar a versão, o Revit ele só trabalha aqui com o sistema operacional que você vai escolher na sequência, né? Não é uma escolha, só tem uma opção. Só tem aqui para Windows sistema 64 bits. 32 bits não tem, né? Não teria como. E também não tem Revit para Macintosh da Apple. Só tem para Windows 64 bits. Isso aí é uma dica para quem está pensando em trocar de computador. Eu dou a dica de, antes de comprar computador, trocar de máquina, pergunta, né, ou pesquisa se roda Windows Sistema 64, porque senão você não vai conseguir estar usando o Revit. Daí tem alguns outros softwares, né, que puxam um pouquinho mais a parte gráfica, até mesmo para renderização, que só usa Windows 64. Por exemplo, nem é Autodesk, por exemplo, que eu vou citar, o Lumion, que ele faz aqueles percursos virtuais renderizados, também é somente Windows 64. Pessoal da área de TI talvez consiga te explicar melhor, mas é um Windows, um sistema mais estável, basicamente só por conta disso. E a língua, você pode escolher se quer inglês, em português, daí você fica à vontade. Mas essa observação que eu queria colocar aqui. Isso aqui é uma breve fichinha, eu me apresentando aí, né, sou eu, Keila. Eu tenho aqui alguns selinhos, né, da Autodesk, algumas certificações. Basicamente, né, eu sou arquiteta urbanista, formei em 2005, mas recentemente concluí agora início desse ano o mestrado também. Alguns lugares que eu trabalhei, tanto da parte de projetos de arquitetura, como também a parte de compatibilização e também parte de consultoria, a maioria das empresas aqui é de São Paulo, algumas são de Curitiba também. E isso aí, resumindo muito, e vamos lá. Gente, muito obrigada, a gente vai estar conversando já, tirando as dúvidas. O pessoal da gente também tem alguns recadinhos finais, né, acredito eu. Esse aqui, o Álvaro ele vai colocar depois já também os dados de contato, eu coloco o meu aí também, se tiver alguma dúvida técnica, dúvida comercial, pode estar perguntando diretamente com o pessoal da Inge, dúvida técnica com relação a essa apresentação, se tiver e não der tempo para responder, pode estar pegando meu contato também, eu posso estar colocando na caixinha do chat também já. E acho que é basicamente isso daí. Eu vou voltar para essa telinha anterior e vou tirar o meu share da minha tela, eu vou estar vendo aqui a janelinha do chat. Gente, não vai embora não, acabou. Pera lá. Mas eu vou tirar aqui o meu share, só para o Álvaro e o pessoal aí da Inge tá pegando, né, de volta o share da tela, né? Vou dar um stop share aqui. Vamos lá. Daí, deixa só enquanto isso rodar aqui a janelinha do chat, que eu já vou responder. Eu sei que teve uma hora que a janelinha rodou tão rapidinho que eu deixei de enxergar. Espera um pouquinho que eu vou rodar desde o começo aqui a janelinha do chat, para estar tirando dúvida, né, também
Aqui, eu tirei só o share porque só uma pessoa consegue compartilhar a tela, né, dentro do Zoom. Eu sei que tem gente que já trabalha com Zoom, mas só explicar para quem nunca acessou, né, o Zoom. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O mini curso, né, da parte de Revit, ele vai acontecer de noite, né, a partir das 7 da noite, né. O pessoal aqui já colocou o link. Daí tá também sendo enviado por e-mail, na verdade já foi enviado. Vai ter certificado que o pessoal da Inge vai estar disponibilizando para todo mundo que participou do webinar também. O pessoal se apresentou aqui. A Aurelia é de São Paulo, ela é engenheiro civil, né? A Flávia aqui também, né, tá aqui presente, Ana Flávia. Eu aqui, né, eu no momento estou aqui em Curitiba. Tem o Alexis Daniel, né, do Rio de Janeiro, engenheiro eletricista. Tem o Rubens Brito, de Minas Gerais, né, ele está fazendo engenharia civil aqui. A Ana Flávia, né, de Uberlândia, Minas Gerais, eu não sou a única arquiteta urbanista. Tem aqui o Guilherme, também arquiteto urbanista, nossa, bastante arquiteto aqui. Daí tem a Denise, engenheira eletricista de Minas Gerais, me deixou aqui rodar. Nossa senhora, todo mundo se apresentou aqui, Cristiano, né, projetista de ar-condicionado também. Né, aqui Janaína, né, de Macapá, caramba, arquiteta também, né, Breno de Marília, em São Paulo, engenharia civil também, mais engenheiro mecânico aqui o Lucas, né, Júlio, aí de Paraíba, João Pessoa, né, o Roberto Bonfim aqui, engenheiro mecânico, que também já trabalha com Revit, né, para fazer ar-condicionado, bastante gente aqui presente, né, eu vou rodar só um pouquinho, perdão, não dá nem tempo de apresentar todo mundo, né, tanta gente, e deixa eu só rodar aqui. Daí, ok, eu peço perdão com relação ao áudio, né, que deu um probleminha aí. O link, né, eu disponibilizei do vídeo que deu problema também, que bom que o segundo vídeo deu para rodar. E vamos lá. Gente, se tiver pergunta pode estar colocando também. Eu estou rodando só de cima para baixo porque eu acho que fica mais justo, né, com relação a não pular ninguém e responder na ordem que quem perguntou primeiro responde primeiro. Daí tem aqui o Guilherme, né, que ele colocou pergunta mais para o final, né? O Revit ele é mais utilizado, mas conheço alguns profissionais que utilizam ArchiCAD também. A dúvida que eu tenho é a seguinte: um mesmo arquivo de um mesmo projeto pode ser desenvolvido em Revit e ter alguma colaboração de outro profissional no ArchiCAD? Os arquivos são compatíveis por serem plataformas BIM? Vamos lá, essa pergunta é interessante sim. Porque assim como, apesar de ter bastante usuário de Revit, tem gente que desenvolve no ArchiCAD. ArchiCAD tem vantagens também. Vamos lá. O ArchiCAD tem vantagens também na questão de que ele tem uma curva de aprendizado muito rápida. O Revit, ele é muito abrangente, ele abrange todas as disciplinas da construção, ele é mais complexo também. Então, a curva de aprendizado dele é semelhante à primeira vez que você tentou, por exemplo, aprender o AutoCAD. Não é da noite para o dia. Agora, o ArchiCAD, ele tem uma curva de aprendizado muito rápida, e nesse ponto, ele é semelhante ao SketchUp. Ele é bastante intuitivo, então tem bastante gente que, principalmente na concepção do projeto arquitetônico, acaba utilizando o ArchiCAD. É só dando um adendo do porquê que isso acontece. Então, porque ele é mais amigável na questão de ser mais rápido de ser aprendido. Mas ele tem algumas ferramentas um pouquinho, talvez um pouquinho a menos, né, com relação ao Revit nas instalações prediais. É que quando a gente faz uma tubulação, né, por exemplo, né, um exemplo mais bobinho, uma tubulação não é um perfil circular acompanhando um determinado caminho. Né? Ele não é uma extrusão de perfil circular em um caminho, ele tem os segmentos retos, né, os trechos retos, tem ali as curvas, as derivações em T, conexões, né, esses conectores, e que a gente colocando essas informações dentro do Revit, eu consigo quantificar automaticamente. Né? A vista de tabela vai quantificar isso para mim automaticamente. Então, o controle de informações para esses complementares de arquitetura, no Revit o Revit acaba dando de uma forma um pouquinho melhor, né, basicamente. Então, para a instalação predial, o Revit ele acaba sendo mais utilizado. Agora, o ArchiCAD, ele tem um formato de arquivo que é diferente do RDP do próprio Revit. Daí, como é que o pessoal faz? Daí, a gente acaba entrando na questão do IFC. IFC, vou comentar que tem gente que sabe, tem gente que não sabe, só por isso que eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida. O IFC, ele é parecido com a ideia do PDF da Adobe, só que para modelos BIM. Como assim? Quando a gente tem um documento de texto, né, por exemplo, é o seu TCC, às vezes o pessoal fala TFG também,
da tese de conclusão do seu curso aí, onde você estava fazendo faculdade, você pegou e digitou ele inteiro e depois você salva um PDF para ninguém mexer. Ou às vezes é um memorial descritivo, né, daquele, ou algum tipo de relatório, né, que tem uma responsabilidade técnica que não é para o pessoal ficar editando. Então o pessoal pega e salva um PDF, justamente por conta disso. Daí quando a gente tem um modelo, seja feito no Revit, seja feito no ArchiCAD, a gente, depois de terminar esse projeto, a gente exporta o IFC, que é parecido com a ideia do PDF, né? É semelhante ao PDF da Adobe. Só que o IFC ele não é de uma soft house específica. Ele é um modelo, uma extensão de arquivo aberto para a gente estar trocando arquivos, mas esses arquivos bloqueados contra edição, entre softwares diferentes. Por exemplo, do ArchiCAD para o Revit daria só se você trocar IFC. Agora, editar, você teria que editar no software de origem. Tem alguns outros softwares, não só o ArchiCAD, não só o Revit, que também trabalha com IFC. Alguns softwares de cálculo estrutural, né, por exemplo, que o pessoal utiliza, às vezes, se não é plugin que manda de volta para o Revit a alteração realizada, às vezes ele troca a informação com, por exemplo, um projeto IFC da estrutura. Às vezes, não somente o ArchiCAD dá o IFC para você. Então, é só um comentário rápido. Daria para trocar se fosse IFC. Editar é igual tentar editar um PDF. Ele é bloqueado contra edição. Daria para trocar, mas ele não daria para ser editável, uma vez que ele tivesse sido exportado. Eu vou rodar um pouquinho mais para baixo, porque eu estou com medo de não dar tempo de responder, e Álvaro ainda tem coisa para falar. Gente, obrigada, né? Tem gente aqui parabenizando o Álvaro também, né? Parabéns aqui. E o link do curso de hoje à noite, perdão, né? Quem chegou depois, o pessoal da Engie já mandou por e-mail, vai estar colocando de novo também, acredito eu. Não se preocupe. Olha, tem gente aqui de Curitiba também. Marcos aqui, arquiteto urbanista também em Curitiba. Um pouquinho mais embaixo aqui, o Álvaro, ele colocou também o link do evento, está na caixinha do chat. Vai ser possível reassistir depois o webinar. O pessoal vai disponibilizar o link também. E, gente, muito obrigada. Eu vou parar de falar aqui um pouquinho, porque senão o Álvaro, coitado, não vai dar para falar. Eu vou fechar um pouquinho o meu microfone. Acredito que o Álvaro tem algumas informações extras, né? Ainda não terminou, né? Pera um pouquinho só. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas, mas se tiver mais alguma, pode colocar na caixinha, que a gente termina de responder também. Eu vou só parar de falar aqui. Perdão. Vamos lá. Pessoal, realmente muito obrigado. Vocês viram que nós começamos com 30 pessoas, estamos terminando com 30. Isso numa live é assim incrível. É porque realmente o tema é sensacional e realmente porque a Keila fala com propriedade, né? Embora a gente também tenha aí o nosso caso do Casa de Ferreiro Espeto Metálico, a experiência dela em projetos seguidos é fantástica, né? A nossa é seguir a parte de treinamentos, etc. Isso a gente vem acompanhando aí de uma maneira bem legal. Tinha uma pergunta aí que me mandaram em particular. Estou fazendo uma tubulação de ar-condicionado. O próprio Revit Map faz a validação do meu projeto de ar-condicionado? Vou fazer, levanto a bola para a Keila, depois ela me devolve e eu corto, então, tá? Opa, igual em vôlei, por favor. Abri o microfone aqui de volta. Se der probleminha de áudio, pode me dar um toque na janelinha do chat também. Não, tá bem. Daí, perfeito, né? Gente, o que acontece é que o Revit ele serve para fazer o BIM 3D, a modelagem de informações tanto geométricas quanto informações da construção. Agora, o Revit ele acaba sendo diferente de um software de cálculo, ele não calcula, basicamente. Isso aí só resumindo a história. A história resumida seria essa. O que acontece é que não é perda de tempo você pegar e colocar as informações dentro do Revit, não. Por que eu estou colocando, então, ali toda a paredinha, os eixos estruturais, os pilares, as vigas, estou passando aqueles monte de dutos e tubinhos e parte de elétrica também? Por que eu perco tempo fazendo isso, então, se o Revit não vai calcular para você? O que acontece é que, apesar de você dedicar tempo para colocar as informações geométricas e informações do próprio modelo, informações que não são geométricas, a gente consegue aproveitar essas informações e exportar elas externamente. Não só para ar-condicionado, não só para hidráulica, não só para elétrica, até para estrutura.
Disso tudo, o pessoal, só citar alguns exemplos, o TQS, que o pessoal utiliza bastante, seria um software de cálculo estrutural que o pessoal utiliza para, vinculando ele através de plugin com o Revit, dá para estar aproveitando as informações do Revit, por exemplo, da parte estrutural, onde você colocou os pontos de pilares, onde você está interligando ali os pilares com viga, exportar, por exemplo, para esse software de cálculo estrutural, ali você calcula, adequa o dimensionamento dessa estrutura e devolve. Coisa semelhante dá para fazer também, você colocando as informações de geolocalização, para que lado está apontado o norte, o uso, a utilização daqueles espaços e também está colocando ali os equipamentos mecânicos, as tubulações, os dutos, você pode estar exportando externamente para algum aplicativo, um software externo também essas informações. Você não perde tempo remodelando essas informações nesse software externo e dessa forma você consegue também, inclusive depois, se necessário, enviar de volta para o Revit. Na parte de ar-condicionado, o pessoal usa também o RAP, da Carrier, bastante utilizado aqui no Brasil. E tem alguns outros, por exemplo, o Energy Plus, Energy de energia, e Plus é um maisinho mesmo, o Energy Plus da LG, que o pessoal utiliza bastante na parte do ar-condicionado. Na parte de hidráulica e elétrica, o pessoal usa também bastante, aqui no Brasil pelo menos, os produtos da AutoQI, que também tem plugin integração com o Revit. E além do AutoQI tinha um outro, o Office Desk, estava quase esquecendo o nome, que são alguns exemplos, não é recomendação, só estou citando alguns exemplos, que você não precisa remodelar essa informação externamente, pois você ganha, além de tempo, fidelidade de informação. A informação, como ela está ali dentro do Revit, você exporta ela desse software de cálculo, seja estrutural, de carga térmica, seja da parte de dimensionamento de hidráulica ou de elétrica, e depois de adequado, você consegue transferir de volta, inclusive. Então, não é só porque ele não calcula que seria um pouquinho menos a questão do Revit. É que aquilo que você colocar, você consegue aproveitar depois. Ele tem justamente esse aproveitamento. Não sei se Álvaro tem aí algum adendo para colocar. Eu vou fechar meu microfone, porque senão eu sei que fica muito ruído. Legal. Bom, a Keila cobriu 99,999. Sobrou para mim o 0, alguma coisa. Então, se a gente tiver com os elementos com uma boa parametrização, então vai ficar impossível da gente colocar tubulações que não se conectam direito, tubulações que precisam sobrevedação. Então, isso tudo acaba sendo bem importante na hora do dia a dia. E essa condição de pegar o pré-cálculo, mas na hora a gente tem lá, qual cotovelo que eu pego? Aí pega lá, tem que pegar o cotovelo certo, e o cotovelo certo, a gente pode ter 2 cotovelos que parecem certos, só que a parametrização dos elementos é o que vai dar a liga efetiva para efeito de projeto, e a gente ter a certeza de que vai chegar na hora, doutor, o cotovelo aqui não ficou tão legal. E aí você tem lá já comprado lá para 28 andares cotovelos errados, por exemplo. Então, a parametrização ajuda nisso daí, depois de ter feito o cálculo no software específico com conexão BIM. Muito bem, eu estou ouvindo o aviso aqui da Cláudia Gomes, que é responsável pelos treinamentos, né? Então, deixa eu ver, ela já pode entrar e falar. É com você, Cláudia. Obrigada, Álvaro. Bom dia. Como o Álvaro disse, sou a Cláudia, gestora de treinamento Revit. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Como eu coloquei aqui no chat, nós estamos com turmas abertas, para o treinamento com a Keila. É dia 22 a 31, no período vespertino, das 14 às 18, 27 de julho a 5 de agosto, no período matutino, das 9 às 13. Nós vamos enviar um e-mail com material da apresentação, e quem quiser receber o certificado, por gentileza, responda solicitando com o nome completo, tá certo? E para quem participou desse webinar, nós vamos estar dando desconto. E também lembrar para vocês nos seguirem no Instagram, tá tudo aí no chat também. Fico à disposição para maiores informações e que vocês tenham um bom dia. Pronto, com você, Álvaro.
Bom, obrigado, Cláudia. Parabéns, Keila. Mais um show de BIM, né? Então, isso tem sido muito interessante. Os nossos eventos têm aí, o pessoal fica até o final realmente, porque tem um boca a boca dizendo, olha, na Engie tem uns caras bem loucos por BIM, e em especial tem a Keila também, que manda tremendamente bem. Parabéns, Keila, parabéns a todos vocês que ficaram conosco quase 2 horas, né? A maioria dos webinars mal começou a falar, já terminou e virou uma propaganda. Aqui a gente teve efetivamente conteúdo, né? E case, né? Case para mostrar, porque não adianta falar, BIM, 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 e chegar lá, usou o AutoCAD para fazer o prédio, não daria certo, né? Então, a gente faz o BIM e já há mais de 10 anos. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, Keila, e muito obrigado a presença de todos vocês, viu, gente? Obrigadão mesmo. Valeu, até mais então.